Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Por exemplo, quantos que trabalhavam em empresas e com a pandemia não puderam ir, começaram a trabalhar no seu home office em casa. Quantos filhos, iriam, por exemplo, para a escola, os pais, a família viram essa necessidade de passar mais tempo com a sua família. E quando você passa mais tempo em um ambiente dentro da sua casa, você começa a ver as necessidades que ela tem. Então as pessoas começaram a ver essas necessidades. E existe 3 ambientes em que mais as pessoas reformam. E você, profissional, precisa se especializar nisso. Seja você decorador, arquiteto, ou até mesmo você pedreiro, instalador de drywall, pintor. Você precisa ser profissional nesses três cômodos que eu vou estar te falando agora. Qual é o primeiro cômodo? O quarto. Você precisa, como profissional, se especializar na execução de um bom projeto, seja desde decoração até a execução, instalação, uma pintura, seja o que for. Você precisa se especializar nesses cômodos, até para você poder agregar mais valor a ele, a sua mão de obra. O cliente hoje em dia, eu vou dar um exemplo do pintor. O cliente hoje em dia não é que o pintor tradicional, o pintor que só em massa e pinta uma parede, ele vai ficar esquecido, não. Mas o cliente hoje em dia, ele não quer ter só um quarto com uma pintura simples. O cliente hoje em dia, ele quer um efeito de cimento queimado, ele quer um efeito decorativo. Se possível, ele vai querer um marmorizado, uma marmorização realista, uma pintura geométrica. Então você, profissional, você precisa se especializar para você conseguir entregar uma qualidade melhor do seu trabalho para o seu cliente. Outro exemplo, dá um exemplo do azulejista. Quais são os outros ambientes, Matheus? Os ambientes que mais aparecem para reformar são cozinha e banheiro. Então você que é azulejista, você precisa se aperfeiçoar nesses ambientes. Você que é azulejista, trabalha com porcelanato, você tem essa facilidade de conseguir se aperfeiçoar na área da porcelanataria. Vai para porcelanataria. Hoje em dia está muito em alta cozinhas com piso de porcelanato, e isso agrega muito valor à sua mão de obra, porque o cliente, ele pensa assim, em vez de ele procurar vários profissionais, colocar dentro da casa dele vários profissionais, ele coloca um só que faça o serviço de 2. Então para ele vai ser muito mais vantajoso. Por quê? Porque ele vai ter confiança em você e ele sabe que você vai conseguir executar os 2 serviços. Então se você se especializar nessas áreas, se você se especializar nesses ambientes, você vai conseguir agregar um grande valor à sua mão de obra. Quais são os ambientes? Quarto, banheiro, cozinha. São os ambientes que mais aparecem para reformar. Provavelmente tem cliente que vai aproveitar para poder reformar sala e por aí vai. Mas os ambientes que eu mais recebo, para mim e dar orçamento, são esses. Poxa, Matheus, vai lá ver minha cozinha, vai lá ver meu banheiro. Poxa, eu queria pintar o meu quarto, o quarto do meu filho e da minha filha. Você, profissional, você precisa se especializar nessas áreas para você poder agregar valor
a sua mão de obra e trazer até um diferencial para o seu cliente. Então a dica de hoje é essa. Quais os ambientes que mais recebem reforma? São esses 3 ambientes. E que se você se especializa neles, você consegue agregar um maior valor à sua mão de obra. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.